Olá, turma. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês possam passar uma semana com paz, energias positivas e principalmente saúde. Pessoal, então hoje nós vamos estudar a língua portuguesa nessa sétima aula, né? E para hoje nós vamos estudar o gênero textual fábula. Exatamente, né? Fábula, eu acredito que seja um gênero textual que vocês já devem ter tido contato com ele, né? Vocês já devem ter lido fábulas, vocês já devem ter estudado, até no ensino fundamental, sobre as fábulas, né? Devem ter ouvido falar em Esopo e La Fontaine, um escritor francês também que escreveu muitas fábulas e ele se espelhou muito nas fábulas de Esopo. Mas na aula de hoje, nós vamos focar essa análise da fábula, mais na sua parte de composição. Nós vamos estudar o gênero, nós vamos ver o que é que caracteriza uma fábula. É um gênero de tipologia narrativa, então as fábulas são narrativas, a gente vai ver por que são narrativas. E ao final da aula nós vamos ler e estudar aqui uma fábula, que é a fábula O Lobo e o Cordeiro. Então fiquem atentos que a aula vai ser bem legal. Bem, nesse momento aqui, nós temos um contexto histórico, né, de como surge a fábula. Muitos estudiosos acreditam que tenha sido Esopo, como eu falei para vocês. Ó. Esopo era um escravo na Grécia Antiga e ele viveu ali por volta do século VI a.C. e foi ele quem criou essas primeiras fábulas, né? E como eu acabei de dizer para vocês, tem um escritor francês chamado Jean de La Fontaine, que foi um escritor que divulgou muito essas fábulas escritas e narradas por Esopo. Porque essa ilustração, ela mostra muito bem para a gente essa transição que aconteceu com esse gênero narrativo, que é a fábula. As fábulas, inicialmente, elas eram contadas, né, de forma oral. As pessoas, como a gente vê até nessa ilustração, as pessoas mais velhas, geralmente as pessoas mais idosas, elas contavam essas histórias e essas fábulas para os mais jovens, né? E a partir daí eles passavam a transmitir toda uma cultura e ensinamentos, né? Passar ensinamentos, porque a fábula tem uma coisa bem interessante que caracteriza o gênero. É sempre passar um viés, um propósito educativo. A fábula sempre tem a chamada moral da história. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Bem, passemos então a analisar alguns aspectos que correspondem a esse gênero textual, a fábula. Então, a primeira informação que a gente tem aqui diz que a palavra fábula ela tem origem no latim. E fábula, desde a sua origem, né, da etimologia da palavra, etimologia quer dizer a origem da palavra, fábula quer dizer justamente isso, história, jogo ou narrativa. Então, quando se fala no gênero textual fábula hoje, é justamente uma narrativa. O que é essa narrativa? A fábula é uma pequena história, né? Então, por isso que a gente está vendo aí as composições literárias curtas. Então, as fábulas, elas pertencem a essas composições literárias curtas. Por quê? Porque as fábulas têm essa característica de ser uma narrativa, uma história curta, diferentemente de outros gêneros narrativos. Vocês devem estar lembrados que já estudaram diversos outros gêneros narrativos, né? E a gente se depara com gêneros narrativos diariamente. Quando a gente e os gêneros também eles podem ser orais ou escritos. Por exemplo, a novela, né? que a gente assiste na TV, os romances, os contos, as histórias de Trancoso, as lendas, as anedotas, que são as piadas, crônicas, tudo isso são exemplos de gêneros narrativos. Né? Gêneros narrativos porque
esses gêneros eles têm características peculiares da narrativa, que é a presença de um narrador, uma história, né, que é o chamado enredo, um lugar onde esse local onde a história acontece, personagens, e aquele que conta a história, né, o chamado foco narrativo, o narrador, que a gente vai estudar esses elementos um pouco mais à frente nessa aula. Então é interessante a gente perceber que quando falamos de gêneros textuais, pessoal, o que seria o gênero textual? O gênero textual é todo texto que circula socialmente. Como eu falei, tanto falado como escrito. Por exemplo, essa aula que está acontecendo aqui, na videoaula expositiva, eu estou falando, né? Então essa aula expositiva, ela tem uma característica, a aula, de ser um gênero textual. E tem uma finalidade de comunicação. É passar o quê? Passar um conhecimento através de uma aula de língua portuguesa, em que o professor usa da oralidade, eu estou usando da fala, né? Mas eu estou me apoiando também aqui em uma plataforma em que aparecem textos escritos, né? Então, tudo isso são gêneros textuais. Se a gente parar para pensar, por exemplo, uma receita médica. Uma receita médica também é um gênero textual, porque circula na sociedade com uma finalidade comunicativa. O que é que a gente espera quando se fala assim, receituário médico? A gente espera logo o quê? Todo mundo tem uma ideia, uma visão de uma receita médica. Receituário médico vai ser um texto onde um profissional da área de saúde, que é o médico, né? Esse especialista, esse médico, ele vai ali prescrever uma medicação para o paciente. Então, além de ele indicar uma medicação, geralmente no receituário ele também indica como é que a pessoa deve tomar aquele medicamento. Se a gente parar para analisar, por exemplo, uma receita culinária, a receita de um bolo, é outro gênero textual. Tem uma função comunicativa. A receita ela é mais instrucional. Ela vai dizer primeiro, o que é que a gente espera de uma receita culinária? A primeira coisa que aparece na receita culinária é o quê? Lógico, né? Os ingredientes. Primeiro se lista os ingredientes. E a segunda parte de uma receita culinária vai vir o quê? O modo de preparar. Beleza? Então, cada gênero tem sua finalidade. E os gêneros, eles são infinitos. Existem gêneros textuais a perder da vista, né? O conto, a novela, a aula expositiva, a piada, a charge, o cartoon, o romance. Ora, se a gente fosse listar aqui, a gente ia passar um dia todo listando gêneros textuais, porque toda forma de comunicação que a gente faz, seja falando ou escrevendo, vai configurar um gênero textual. Só que todos esses textos, eles se classificam também em tipos. Por isso que a gente falou que a fábula é de tipologia narrativa. Porque um texto ele pode ser narrativo, ele pode ser descritivo, ele pode ser mais argumentativo, né? Ele pode ser mais instrucional, né? Ou injuntivo. Então, essa tipologia ela é mais restrita, né? Nós temos aí, basicamente, 5 tipos de textos, 5 tipologias. Já os gêneros, eles são, como eu acabei de dizer, infinitos. Então, a fábula tem essa característica, que eu vou marcar para vocês aqui. É um gênero, geralmente literário, porque a fábula é um gênero literário, porque a fábula usa muito figuras de linguagem, né? E é uma narrativa curta, porque ocupa um espaço pequeno numa folha de papel, né? Uma fábula ela ocupa metade de uma folha no máximo. Vamos analisar um outro aspecto a respeito da fábula. Pronto, esse aspecto foi o que eu acabei de frisar para vocês, né? A fábula é um gênero textual, a gente já entendeu agora o que é um gênero textual, né? Ou discursivo. É a forma que as pessoas utilizam, né? Os textos orais ou escritos para se comunicar na sociedade. E pertence à tipologia narrativa, porque o que predomina numa fábula é a narração de uma história. E ora, se eu quero narrar uma história, eu preciso ter o chamado foco narrativo. O que é isso, pessoal? Foco narrativo. É o seguinte, é o narrador, né? Permita aqui que eu tome um pouco de água. O que seria esse foco narrativo, então? Foco narrativo é o olhar que o narrador tem em relação à história que é contada.
Observe que esse foco narrativo ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Geralmente, as fábulas elas são narradas em terceira pessoa. O que seria essa narração em terceira pessoa? O narrador, aquele que conta a história, fica fora da história, né? É como se ele estivesse numa janela, contando a história, contando o que aconteceu para as outras pessoas, né? Então, observe que a fábula geralmente fala assim, né? A cigarra, né? A formiga trabalhava, a cigarra ficava descansando, então ele está falando da cigarra, ela, da formiga, ela. A mesma coisa de uma fábula que a gente vai ler aqui, o lobo e o cordeiro. Então ele diz assim, conta-se que uma certa vez um lobo, então o lobo, ele, né? Então o narrador, ele não é um personagem da história, ele está fora da história contando esses acontecimentos, né? Quando o narrador participa da história, aí ó, eu vou marcar aqui no slide, a gente diz que o foco narrativo é em primeira pessoa. O narrador em primeira pessoa ele é chamado de narrador personagem. Por exemplo, narrador personagem é o que acontece nesse livro aqui, ó. Esse livro aqui, Dom Casmurro, de Machado de Assis. Esse romance Dom Casmurro, de Machado de Assis, a gente vai ter em Dom Casmurro um narrador, né, personagem. A narração ela é em primeira pessoa, né? Nesse romance, Machado de Assis ele conta a história de Bentinho. E Bentinho é quem narra a história. Então a narração é toda no eu, porque Bentinho conta o que acontece no romance. A história, o enredo, ela é toda contada pelo próprio personagem. Aí o narrador é em primeira pessoa. E Machado de Assis é um autor da literatura brasileira, um dos mais consagrados, do realismo brasileiro, que a gente ainda vai estudar em outras aulas. Mas eu recomendo essa obra. Dom Casmurro, um livro interessante. Vai falar de uma possível traição. Houve adultério, né? Mas quem narra é o próprio personagem, Bentinho. Ele desconfia do adultério, né? Da traição da sua esposa, Capitu. Uma das personagens femininas mais emblemáticas da literatura brasileira. Vale a pena a gente conferir, mas isso é motivo para uma outra aula. Então vejam, gente, eu diferenciei para vocês o que é um foco narrativo em primeira pessoa, quando o narrador é personagem, e o foco narrativo em terceira pessoa, quando o narrador está de fora da história, e aí ele narra na terceira pessoa, né? Narrador, o foco narrativo em terceira pessoa. Esse narrador ele é um narrador observador, ele não é narrador personagem. Falar de gênero narrativo, a gente tem que ter o quê? Os chamados personagens, né? Quando a gente estuda uma fábula, é bem interessante porque a fábula tem uma característica que é usar como personagens figuras de animais, né? Interessante. Por que se faz isso? Porque a fábula ela quer deixar uma moral, um ensinamento. O objetivo da fábula, desde a antiguidade, era educar, né, as pessoas para que as pessoas seguissem um comportamento ético, moral, social, esperado para aquela época. Então, o que é que se fazia? Para falar dos defeitos e falar das virtudes do ser humano, se usavam, né, personificava-se os animais. Personificação, uma figura de linguagem. Personificar quer dizer pegar aquele animal e tratá-lo como se fosse uma pessoa. Isso é o que acontece na fábula. Então, esses personagens, eles podem ser os chamados protagonistas. Os protagonistas são aqueles, como se fossem os heróis, né? Os mais importantes na história. Seria mais ou menos o herói da história. Antagonistas seriam os vilões, né, da história. E ainda coadjuvantes, que às vezes são outros personagens secundários na história. Agora, grave bem, gente. Uma característica muito interessante da fábula é isso aqui, ó. Os personagens, eles assumem características antropomórficas. Antropomórficas. O que quer dizer antropomórficas? Esse antropo aqui, antropologia, estuda o homem, né? O ser humano. Então, antropo é um prefixo que quer dizer humano. E o termo mórficas dá a ideia de formação, né? Então, antropomórficas, que característica é essa?
é a característica de que os animais, eles assumem características semelhantes à do ser humano. Agem como se fossem os humanos. Sabe um livro em que a gente vai perceber também essa característica da antropomorfia? É um romance também sensacional, de Graciliano Ramos, Vidas Secas. Vidas Secas, como o nome já diz, ele conta a vida difícil de retirantes nordestinos, né? Então, uma família que tem que fugir da seca e que passa por toda a situação de miséria, de fome. Então, o que acontece é que essa família tem uma cadela que se chama Baleia. Em Vidas Secas, Baleia, ela age, né, como se fosse, e veja, não é uma fábula, mas Baleia, ela tem, o autor no livro dá à baleia, a essa cadelinha, uma característica, uma sensibilidade que é típica do ser humano. Já os personagens, Fabiano, Sinhá Vitória e os filhos, né, que compõem aquela família, ele já faz o inverso. Essas pessoas, pela fragilidade que elas têm, né, o sofrimento que eles passam a agir como se fossem animais. Já é o contrário da antropomorfia, é a zoomorfia. Então ele pega os personagens humanos e eles passam a agir como se fossem animais, muito embrutecidos, né? Por quê? Não tiveram condições a uma boa alimentação, vivem passando fome devido à seca, devido à miséria, não tem instrução, não tiveram educação. Já o personagem animal, que é a baleia, age com sensibilidade, né? Em algumas passagens do livro fica muito nítido essa antropomorfia na obra também Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Bem, mas vamos voltar aqui a falar de fábula. Outra característica de todos os gêneros narrativos, né? E a fábula não é diferente, é a presença de um narrador. E esse narrador, como eu falei para vocês, ó, ele pode ser um narrador personagem, pode ser narrador personagem, como já expliquei, ele participa da história. O narrador observador é o que acontece geralmente nas fábulas. E o narrador onisciente. O narrador onisciente é aquele que sabe toda a trama, né? Ele não é um simples observador, mas ele conhece muito o universo psicológico dos personagens. Um grande exemplo de romances que temos narrador onisciente são os romances de Machado de Assis. E além do narrador, outro aspecto da narrativa e que as fábulas possuem é a questão do tempo. Ó, tempo cronológico, o que é isso, minha gente? Tempo cronológico é quando a narrativa ela avança de forma linear no tempo, né? A história começa agora e ela vai de manhã e ela encerra à noite. Então, veja, é uma narrativa cronológica. A fábula sempre traz essa característica de ser como tempo cronológico, já que a fábula é muito curta, né? Não dá para tratar muito o universo psicológico. O que seria o tempo psicológico? Tempo psicológico é quando a narrativa ela não segue essa linearidade, essa cronologia, né? No tempo normal. Isso é subvertido. A história começa sendo narrada, depois volta para a infância dos personagens. A gente vê isso até nos filmes no cinema também, né? É o chamado flashback, né? Esse flashback é justamente essa quebra da linearidade. Para vocês terem ideia, esse romance aqui de Machado de Assis também, ó, vou colocar aqui para vocês, ó, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Olha o nome do romance. Memórias Póstumas. Por que póstumas? Porque é a memória de quem já morreu. Então o personagem aí, Brás Cubas, nesse romance, ele começa a narrar a história já a partir da morte dele. Ele é um narrador personagem, porque ele conta a história, e ele já começa a contar a história sendo um defunto. Veja. Então ele começa do fim e depois volta na história, né? Volta para o tempo da sua infância, depois para a sua adolescência, até avançar na narrativa, no enredo, na história. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, um outro romance de Machado de Assis, é um grande exemplo para esse tempo psicológico. Já as fábulas seguem geralmente em tempo cronológico. E o espaço é onde a história acontece, né? É o lugar onde a história acontece.
Vamos agora analisarmos uma fábula. A fábula que eu escolhi para estudar com vocês nessa aula de hoje é O Lobo e o Cordeiro. Observe comigo. Um cordeiro estava bebendo água num riacho. O terreno era inclinado e, por isso, havia uma correnteza forte. Quando ele levantou a cabeça, avistou um lobo, também bebendo da água. Observe que esse trecho aí não se usa travessão, porque isso é a narrativa, é fala do narrador da fábula. Agora tem travessão. Ó. Isso significa dizer que o travessão aqui vai ter a fala de um personagem. Quando ele disse lá, ó, avistou um lobo também bebendo da água. Como é que você tem a coragem de sujar a água que eu bebo? Disse o lobo, que estava alguns dias sem comer e procurava algum animal apetitoso para matar a fome. Senhor, respondeu o cordeiro, não precisa ficar com raiva, porque eu não estou sujando nada. Bebo aqui uns 20 passos mais abaixo. É impossível acontecer o que o senhor está falando. Você agita a água, continuou o lobo ameaçador. E sei que você andou falando mal de mim no ano passado. Não pode, respondeu o cordeiro. No ano passado eu ainda não tinha nascido. O lobo pensou um pouco e disse: Se não foi você, foi seu irmão, o que dá no mesmo. Eu não tenho irmão, disse o cordeiro, sou filho único. Alguém que você conhece, algum outro cordeiro, um pastor ou um dos cães que cuidam do rebanho. E é preciso que eu me vingue. Então, ali, dentro do riacho, no fundo da floresta, o lobo saltou sobre o cordeiro, agarrou-o com os dentes e o levou para comer num lugar mais sossegado. Aí percebam que essa fábula do lobo e do cordeiro deixa a chamada moral, não é? Porque essa é a finalidade comunicativa das fábulas, levar um ensinamento. Observe na narrativa, minha gente, que o lobo age de forma cruel, perceberam? E o cordeiro representa a bondade. O cordeiro, ele se defende, ele usa argumentos. Ele não poderia ter sujado a água, que o lobo afirma, porque ele diz que ele está a beber a alguns metros abaixo do riacho. Então, se ele está abaixo, a água já está passando pelo lobo. O que ele mexer na água ali não vai voltar e sujar onde o lobo está. Mas depois o lobo começa a dizer, né, que ele andou a sujar o pasto do lobo. Aí ele diz que não poderia ser, porque ele não era nem nascido. Então, vejam, o lobo, ele encarna aí a figura do humano que age com crueldade. Aquele que tem poder e que usa desse poder de forma ditatorial, de forma cruel, a fim de massacrar o seu semelhante. E é o que acaba acontecendo no final da história, né? Independente dos argumentos do inocente cordeiro, o lobo age com a devida crueldade e o devora. É lógico, minha gente, que se a gente quiser falar, por exemplo, sobre a liberdade, o ser humano e a sua liberdade, a capacidade de ser crítico, a gente vai na natureza e procura um animal para escrever essa fábula. A gente pode pegar, por exemplo, uma águia, né? A águia porque voa muito alto, a águia é um animal forte, é um animal que vê tudo de cima. Então isso poderia representar o quê? No ser humano, uma virtude, né? A liberdade, a capacidade de realizar sonhos. Mas se você quer falar de uma pessoa que é uma pessoa mais limitada, uma pessoa que não tem muito objetivo na vida, uma pessoa que se deixa escravizar, aí você poderia colocar a galinha nessa fábula. A galinha representaria mais esse ser mais medroso, mais limitado, né? Já a águia, esse ser mais forte, mais empreendedor, né? que defende a liberdade. É óbvio, meu caro estudante, que os animais, esse estereótipo que é criado para colocá-los na fábula, isso é coisa nossa, dos seres humanos. Os animais, assim, na sua realidade social, né, lá na floresta, o lobo, não é que o lobo seja cruel,
Mas, como o lobo é um animal que caça, né? Aí, na hora que se quer escrever a fábula, por analogia, por semelhança, coloca o lobo nesse papel. Mas é bom que se diga, na vida animal desses animais lá, eles têm o seu comportamento dentro daquilo que é o próprio instinto animal. Mas esse comportamento instintivo dos animais, ele serve como inspiração para a gente tratar nas fábulas comportamento dos seres humanos. Eu acho que vocês entenderam isso, né? Então, se a gente quiser falar da força, né? A gente vai o leão, o rei das selvas, um animal muito forte, que ele é caçador. Ele pode simbolizar uma pessoa forte, se a gente quiser fazer uma fábula em relação a uma pessoa forte. Já uma pessoa traiçoeira, uma pessoa meio que maquiavélica, traiçoeira, a gente poderia, se quer escrever isso numa fábula, sobre essa característica do ser humano também de ser traiçoeiro, a gente poderia colocar isso na figura, por exemplo, de um animal, que seria a cobra. Mas não é que a cobra lá no mundo animal seja traiçoeira, mas é a própria característica que o animal tem lá na sua vida social de animal, certo? Então isso é aproveitado, né? Quando um fabulista ele quer escrever uma fábula, essa narrativa, e ele quer falar de virtudes e defeitos dos seres humanos, eles se espelham justamente nessas características que os animais têm. Então, qual é a moral dessa história, dessa fábula que nós estudamos hoje? A moral que fica para a gente é essa: ó. A razão do mais forte é sempre a melhor. E fica aqui uma reflexão para a gente. Que a fábula é isso. Um gênero narrativo, uma narrativa ficcional, né? Que quer, de forma alegórica, com esses personagens animais, passar uma mensagem, uma reflexão, a chamada moral da história. E hoje a reflexão é essa, né? É que muitas vezes o ser humano ele é o mais forte e ele faz dessa força, desse poder que tem, para aprisionar, para massacrar, para escravizar o seu semelhante. É a razão do mais forte sendo sempre a melhor, porque o mais fraco, aqueles que são oprimidos, passam a não ter direito, são explorados, são massacrados. Isso a gente sempre precisa refletir. Se a gente quer fazer uma educação que liberta as pessoas, a gente deseja uma sociedade igual, isonômica, direitos para todos, né? Independente de cor, de raça, de gênero e de posição social, mas uma igualdade de direitos e de deveres. A gente tem que saber lutar contra essas injustiças. E a fábula O Lobo e o Cordeiro é uma fábula de Esopo que retrata muito bem isso aí, essa relação de poder do mais forte em relação ao mais fraco. Pessoal, uma semana que seja uma semana santa, uma semana de paz para todos vocês. Até a próxima aula de português.